Pessoal, nós estudamos a elasticidade da demanda, nós falamos da elasticidade da demanda, ou seja, a resposta que a demanda dá à variação de determinados fatores que determinam a demanda. Basicamente, nós podemos falar em elasticidade da demanda, preço, elasticidade da demanda, variações de outros fatores. Quando nós falamos em variação do preço, nós vamos naturalmente impactar a demanda. E isso vale também para outros fatores que vão reduzir o preço do produto. Isso também vale para a elasticidade da oferta. Ou seja, qual a capacidade de reação à variação do preço? Então, quando nós estamos falando da elasticidade da oferta, nós estamos falando da medida de resposta da quantidade ofertada à variação em seus determinantes. O preço do próprio bem, o preço do insumo, a alteração tecnológica. Quando nós falamos em declividade da curva, né, ou seja, na redução dessa curva, nós estamos falando na elasticidade do preço da oferta. Ou seja, nós não estamos falando só da elasticidade da oferta, mas nós estamos falando de algo específico. A elasticidade do preço da oferta vai medir a resposta da quantidade ofertada a variações no preço do próprio produto. É calculada como a variação percentual da quantidade ofertada pela variação percentual do preço. Ou seja, nós vamos analisar a variação percentual da quantidade ofertada e comparar com a variação percentual do preço. E a elasticidade preço da oferta vai depender da possibilidade que os vendedores têm de alterar a quantidade do bem que produzem. Porque se ele não tem como alterar a quantidade do bem que produz, a elasticidade vai ser menor. Veja o caso, por exemplo, vamos pensar da elasticidade preço da oferta, do produto, por exemplo, gado. Se eu tenho um aumento do preço do gado, o que vai acontecer com o produtor do gado? Ele vai querer aumentar a oferta. Só que, para você aumentar a oferta do gado, o que você precisa? Você precisa recriar. Quando você vai recriar, você gasta tempo. O tempo de recria do gado, se você conseguisse enxertar a fêmea, todas as fêmeas no mesmo dia, é 1 ano e 3 meses. Mas isso não é possível, porque nós vamos ter momento de enxertos diferentes, disponibilidade de terras diferentes, disponibilidade de alimento, disponibilidade de chuvas. Então, quando nós estamos falando da oferta de um bem como o gado, eu vou ter menos elasticidade se eu comparar, por exemplo, com a elasticidade de produção de tomate, porque o tomate demora menos tempo para ser criado, para ser aumentada a oferta. E isso vale para qualquer outro serviço ou bem disponível no mercado. A oferta de um bem vai ser elástica se a quantidade ofertada reagir substancialmente a uma variação nos preços. De outro lado, a oferta de um bem será inelástica quando a quantidade oferecida reagir pouco à variação nos preços. Vamos imaginar uma festa que você faça em um parque, né, como o parque de exposição, que cabem mais de 30 mil pessoas. Se o preço do ingresso aumenta, há uma grande possibilidade de reagir a essa variação do preço, aumentando a oferta de convites. Por quê? Porque você tem espaço para receber as pessoas. Agora, se eu estiver falando de um evento, num espaço que cabem
100 pessoas, o preço aumentando, eu não tenho tanta capacidade de ofertar novos espaços. Então, nesse caso, a elasticidade da oferta será mais inelástica. A variação da elasticidade da oferta é muito similar, a fórmula de variação da elasticidade da oferta é muito similar à fórmula da elasticidade da demanda. Eu pego a variação percentual da quantidade ofertada e divido pela variação percentual do preço. Desse modo, eu vou ter a mesma ideia lá da demanda. Quanto mais próximo for de 1, então, se eu tiver uma elasticidade da oferta 1, quer dizer que ela é elástica de forma estável, ela é elástica de forma unitária, ou seja, para cada variação no preço, eu tenho a mesma variação na oferta. Se eu tenho uma variação percentual maior do que... Se eu tenho um resultado da fórmula da elasticidade da oferta superior a 1, quer dizer que eu tenho uma grande elasticidade. Se eu tenho abaixo de 1, eu tenho uma menor elasticidade. Quais os elementos determinantes dessa elasticidade? O tempo de ajustamento. Eu falei aqui na questão do gado. Quanto maior o tempo que os vendedores tiverem para se ajustar às mudanças dos preços, mais elástica será a oferta. Então, veja bem, vamos pensar aqui no caso do gado. Se eu tenho mais tempo para ajustar, se eu considerar, olha, eu estou querendo analisar a elasticidade da oferta, considerando o aumento que teve de hoje para amanhã, a elasticidade da oferta de gado é baixa. Só que se eu considerar isso num tempo maior, pode ser que a elasticidade seja mais, a oferta seja mais elástica. Então, se eu pensar o tempo de ajustamento, qual o tempo que eu tenho para ajustar, eu vou ter mais elasticidade, porque eu vou ter mais tempo para me preparar. Então, se eu estiver falando de preço futuro, eu estou falando de uma maior elasticidade. Por exemplo, é o caso de algumas compras na Bolsa, em que eu compro com preço futuro. É o caso, por exemplo, dos preços que são tabelados, que vai ser aumentado só daqui 6 meses. E aí, há uma possibilidade de ajuste a mudanças dos preços maior. O custo para produzir unidades adicionais. A oferta será tanto mais elástica, quanto menos for um aumento na produção, quanto menos um aumento na produção significar em aumento de custo. Vamos pegar o exemplo aqui que eu dei do evento. Esse exemplo vai ilustrar bem essa capacidade do custo para produzir unidades adicionais. Veja bem, vocês vão fazer uma festa de formatura. Na festa de formatura, vocês alugaram um espaço para 500 pessoas. Só que a festa é para 300 pessoas. Se vocês venderem os 300 ingressos, um ingresso a mais, ele vai custar o quê? Você precisa aumentar um pouco a quantidade de comida. Mas o salão já está pago, a banda já está paga, a decoração já está paga. Então, uma unidade a mais de oferta vai te custar pouco. Então, compensa você ofertar essa unidade a mais. Por quê? Cada unidade a mais que você colocar na festa, mais você vai reduzir o seu custo relativo. Então, se a festa custa, para 300 pessoas, custa R$3.000, significa que cada indivíduo da festa custa R$10. Só que, para mais uma pessoa, você vai aumentar R$5. Ou seja, aquela pessoa aumenta R$5 o custo, mas, na média, ela reduz o custo total. Então, nós estamos falando do aumento de uma unidade que vai significar um custo muito menor do que as unidades anteriores. Isso significa
que você vai ter mais facilidade de fazer novas ofertas no mercado. Você vai virar e vai falar o seguinte: olha, eu tenho 300 vagas, só que eu posso ampliar para 500. Então, você pode colocar esse custo a maior, essas ofertas a maior, na disponibilidade. Fala assim, olha, eu estou vendendo por R$10, ou por R$8, ou por R$6, que ainda assim você está ganhando, lucro, você está tendo lucro nessa nova oferta. Agora, se você tiver um espaço para 500 pessoas e tiver 500 convidados, a 501, você vai precisar substituir o espaço de 500 para um espaço, por exemplo, de 600. Esse novo espaço de 600, você vai ter que pagar uma multa pelo espaço de 500, para abandonar o espaço de 500, e você vai ter que alugar um espaço mais caro de 600 para mais uma unidade. Então, essa nova unidade ela vai custar muito. Se ela custa muito, você tende a não ofertar. E se você não vai ofertar, a elasticidade da oferta é, então, menor. Então, quando eu estou falando em tempo de ajustamento, custo para produzir unidades adicionais, eu estou falando de elementos determinantes da elasticidade. Quando a elasticidade de preço da oferta for igual a zero, a quantidade ofertada de um produto não será afetada por variações de seu preço. Então, quando eu pego essa representação gráfica, eu vou pensar numa situação em que a curva não muda por conta do preço, porque a elasticidade é zero, ou seja, eu não tenho nenhuma elasticidade na oferta, ou seja, independente do preço que for, eu vou ofertar aquela coisa. É a mesma lógica da demanda. Já curvas de oferta perfeitamente elásticas são caracterizadas por uma reta paralela ao eixo das quantidades, significando que qualquer que seja a variação do preço, a variação na quantidade ofertada tende ao infinito. Então, quando eu pego essa questão gráfica, eu estou falando da mesma lógica da demanda. Ou eu estou falando de uma elasticidade em linha vertical reta, em que, independente do preço, eu vou ofertar a mesma quantidade, ou eu estou falando de uma elasticidade tão perfeita que ela é vertical, ela é horizontal, em que eu estou falando que qualquer quantidade ofertada, eu vou sempre ofertar, independente do preço a ser ofertado, eu vario a oferta ao infinito. Ou seja, eu não ligo, o preço não é determinante, eu faço oferta de acordo com a produção. É o caso, por exemplo, vamos imaginar, se você tiver milhões de árvores de manga, o que você vai fazer? Olha, produziu, você vai vender, por qualquer preço que for, você vai vender, porque você não tem, o preço não vai alterar a sua oferta, ela é uma oferta que acontece naturalmente. Então, nós temos essas situações. Vamos lá. Aplicações da oferta, da demanda e da elasticidade. Tem ampla utilização na economia e também no direito, pois permite, por exemplo, a definição de mercados relevantes no direito antitruste. Então, por que é importante a gente estudar a oferta, demanda e elasticidade? Bem, em primeiro lugar, para a gente poder falar aí do direito econômico. O que o direito econômico estuda, né? O direito antitruste. O que é o direito antitruste? É o direito voltado para poder valorizar a concorrência. Então,
para evitar monopólio, evitar arranjos de preço. Então, é possível manter uma política antitruste quanto maior for a elasticidade. Quando você for estudar lá o direito econômico ou o direito constitucional, a questão na parte econômica, essa questão da oferta, da demanda e da elasticidade vai ter que ser levada em conta. Veja só, é muito comum as pessoas reclamarem do preço da gasolina, falar que tem cartel em posto de gasolina. Aí você vai analisar quantos postos de gasolina tem. Às vezes tem poucas ofertas de posto de gasolina. Aí nós vamos pensar na solução de mercado. A solução para você resolver um problema de preço é uma solução de mercado. Agora, veja bem, tem muito posto de gasolina, com vários donos. O preço é o mesmo, então há um indicativo muito forte de que há, de fato, uma falha do mercado, uma falha proposital do mercado provocado pelos ofertantes. Então, a oferta, a demanda e a elasticidade vai nos ajudar a fazer essa reflexão. É empregado quando se quer realizar na prática o teste do monopolista hipotético, para definir o mercado relevante e analisar a possibilidade de exercício do poder de mercado. Quanto mais elástica for a função demanda do consumidor, menor será a possibilidade do exercício do poder de mercado pela firma concentrada. E, de forma geral, a elasticidade renda, assim como o somatório das elasticidades cruzadas positivas, tem uma influência positiva na elasticidade de demanda de um determinado bem, resultando em uma menor possibilidade por parte da firma em exercer seu poder de mercado. Então, quando a gente estuda elasticidade, nós vamos pensar necessariamente nesse poder de mercado. Então, o que a gente vê, às vezes, aí no mercado, no estudo de mercado? A Nestlé quer comprar... Vamos imaginar o seguinte, a Vivo quer comprar a Oi. Os órgãos regulamentadores da concorrência vão estudar o que ela está fazendo, se ela vai ter um percentual muito grande do mercado. Se ela tiver um percentual muito grande do mercado, o órgão regulador da concorrência, que é o CADE, ele pode ou proibir a compra, ou ele pode fazer o seguinte, ele pode obrigar a divisão dos produtos. Assim, olha, você pode comprar, mas tal produto vai ficar na mão de outra empresa. Aconteceu isso, gente, no caso da Ambev. Quando ela foi comprar uma outra cervejaria, né, a Ambev hoje ela domina o mercado. Quando ela foi comprar a cervejaria, a Skol, a Brahma, o que o CADE exigiu? Exigiu que determinadas marcas de cerveja fossem vendidas para outra empresa. Então, você tinha uma cerveja, salvo engano, era Bavária, eu acho que era Bavária que chamava mesmo. Ela teve que ser vendida para outra empresa, outra cervejaria, para você diluir o mercado de cerveja um pouco mais. A Nestlé, teve uma época que a Nestlé ia comprar Garoto. O que o CADE fez? Proibiu a compra da Garota pela Nestlé. Por quê? Porque ela ia concentrar o mercado de chocolate. Uma outra solução que poderia ser feita, olha, você pode comprar Garoto. Só que o Serenata de Amor, você vai ter que vender para outra empresa de chocolate. Por quê? Pega-se o produto que mais vende, ou um produto que vende muito, e tira ele daquela fusão. Então, quando a gente está falando em mercado, a análise da elasticidade vai ser muito importante. É importante na economia, mas é importante também para o operador do direito. Uma coisa que vocês vão perceber ao longo do curso de direito é que uma das matérias que vocês vão estudar, né, as matérias que vocês vão estudar, muitas vão migrar para o mercado privado. Então, você vai estudar direito empresarial, direito tributário, você vai estudar
direito econômico, que naturalmente estudam regulamentações econômicas. E aí, esses conceitos que nós estamos estudando aqui serão essenciais para que vocês possam compreender a natureza do direito econômico. Tá joia? Então, vamos continuar aqui. Avaliar como aumentos de preços decorrentes de aumentos de custos ou impostos afetam o nível de gastos dos consumidores. Quando a demanda é inelástica, os compradores gastam mais com o bem. Quando a demanda é inelástica, os compradores gastam mais com o bem quando o preço aumenta, uma vez que a redução percentual da quantidade demandada será inferior à redução percentual do preço. Ou seja, se a demanda é inelástica, o comprador vai ter que comprar aquele bem, porque ela é inelástica, quer dizer que a demanda dela não muda conforme o preço. Isso significa que, se o comprador tiver que gastar, ele vai gastar mais da sua renda. É um pouco que a gente vive para comprar arroz e feijão. Se o arroz e feijão aumentar de preço, o que vai acontecer? Você vai gastar mais com arroz e feijão. Significa que você vai comprometer mais a sua renda. Por outro lado, quando a demanda é elástica, os consumidores irão gastar menos com o bem quando o preço aumenta. Ou seja, se a demanda é elástica, significa que eu vou deixar de gastar com aquele bem se ele aumentar de preço. Outra utilização bastante importante é na política de preços mínimos para produtos agrícolas, que, em geral, possuem inelasticidade preço da demanda. Essa política, que consiste na fixação de preços mínimos pelo governo para produtos agrícolas, tem sido justificada por diversos objetivos, entre eles, garantir normalidade do abastecimento, atenuar oscilações de preço de mercado, orientar a atividade do agricultor. Então, nós também vamos aplicar para a política de preço mínimo. Vamos fazer um teste utilizando o preço da passagem de ônibus. O preço da passagem de ônibus, ele é elástico, a oferta da passagem, a elasticidade da oferta da passagem de ônibus é elástica ou inelástica? Varia conforme o preço ou não? O que vocês acham? Vamos pensar um pouco. Eu, empresário do ônibus, se eu for empresário do ônibus, eu vou aumentar a minha oferta se o preço aumentar, ou a minha oferta vai ser a mesma, independente do preço? Em regra, o transporte público é inelástico, porque eu preciso cumprir um contrato. Isso significa o seguinte: ele é inelástico na oferta e ele tem uma inelasticidade também na demanda. Pelo menos uma inelasticidade relativa, porque você, independente de qualquer coisa, você precisa pegar o ônibus. Isso significa que, se aumentar o preço do ônibus, eu não vou aumentar minha oferta, aumentar o preço da passagem de ônibus, eu não vou aumentar minha oferta, e, ao mesmo tempo, eu não vou aumentar, eu não vou diminuir a demanda. Isso significa que o preço do transporte vai pesar sobre o salário do trabalhador. Agora, a empresa, se ela aumentar muito, ela pode transformar o preço, pode acontecer que as pessoas prefiram migrar para o Uber, ou prefiram migrar para a bicicleta, ou elas vão trabalhar mais perto. Então, eu tenho que fazer uma análise econômica disso. Para que eu faça uma análise econômica regulamentadora de preço, eu preciso levar em conta essas variáveis de elasticidade, de oferta e de demanda. Por que o livre mercado tem uma vantagem? Por que desculpa, vou reformular essa questão. Por que os defensores do livre mercado o que os defensores do livre mercado vão falar
para o governo. Eles vão falar o seguinte para o governo: gente, deixa eu falar com vocês. Vocês até conseguem controlar um ou outro preço numa região específica, através de subsídio. Mas veja bem, se eu tenho uma economia complexa e grande, se eu tenho uma economia complexa, onde são vários consumidores, vários ofertantes, várias variáveis, vocês não vão conseguir controlar, porque a demanda e a oferta, ela tem várias características, a elasticidade delas depende de vários fatores, que muitas vezes não são conhecidos. E aí, os defensores do livre mercado vão ver assim, mas a gente tem uma solução muito melhor, deixa rolar, porque se você deixar rolar, os preços vão se ajustando, porque você tem que garantir a livre concorrência. Essa é a palavra do livre mercado. Os intervencionistas vão virar e falar assim, não, não pode deixar rolar, porque se deixar rolar vai ter várias injustiças. Então, a gente precisa controlar os preços. Nos serviços públicos, como o transporte, ele tem um controle se eu não tiver outros ofertantes. Quando chega o Uber, quando chega o Bora, quando chega outros ofertantes no mercado, por exemplo, surge a bicicleta elétrica, a gente melhora a ciclovia, as pessoas vão para o home office, o que acontece com o serviço monopolizado de transporte público? Ele entra em colapso. Por quê? Porque ele tem inelasticidade. Ele tem inelasticidade. E aí, ele precisa aumentar o preço para poder manter a oferta que ele está mantendo. Ele tem. Só que quando ele aumenta o preço, ele ainda reduz ainda mais a demanda. Porque se aumenta a elasticidade de demanda. Se eu tenho inelasticidade de oferta e elasticidade de demanda, eu praticamente inviabilizo o negócio. Por quê? Porque a pessoa precisa ofertar. E se essa oferta não é natural, como é o caso do transporte, eu quase inviabilizo esse negócio. Então, se a gente procurar no Google aí, informações sobre o transporte público, nós vamos ver as diversas crises no transporte público. Por quê? Porque você manteve um sistema monopolizado, padrão, quando o mercado era a década de 90. Quando o mercado era a década de 90. Só que a gente está em 2020, 2021, com diversas outras soluções e o mercado e a forma de oferta é a mesma. Então, quando a gente... Professor, mas não é tão simples. Não é simples. E o que a gente está vendo aqui no nosso curso, né, são aspectos muito gerais, aspectos muito ainda, né, para nós, é só ideias gerais. Porque aquele que vai mexer com direito econômico, aquele que vai estudar direito empresarial, ele vai precisar, em algum momento, aprofundar nesses estudos. É um pouco, e também lá no direito tributário. No direito tributário, por exemplo, uma das coisas que a gente vai estudar é o seguinte: será que vale a pena aumentar o tributo? Porque se eu aumentar o tributo, eu aumento o custo. Será que aquele produto tem elasticidade, ou na oferta ou na demanda? Porque se eu aumentar o preço de um produto que é inelástico na demanda, ok. Mas se tiver elasticidade, o que eu vou fazer é perder o consumidor, perder a compra. Perder a compra. Isso chama-se curva de Laffer, né? É o estudo da curva de Laffer, que é o estudo em que eu começo a analisar qual o impacto do aumento de tributo num determinado setor de compra e venda. Ah, professor, mas o livre mercado vai responder a tudo isso? Não. É aí que nós vamos estudar equilíbrio de mercado e vamos estudar as falhas do mercado para estudar onde é que é necessário fazer intervenções. Agora, para fazer intervenção,
como eu estou mostrando aqui para vocês, também é complexo. Por quê? Porque você tem que conhecer os vários fatores da economia. Então, mercados que funcionam bem em livre oferta e livre demanda, geralmente não sofrem intervenções. Por quê? Porque eles se autorregulam. Agora, mercados que têm dificuldade de autorregular oferta e demanda precisam de intervenção. E é isso que a gente vai ver nos capítulos seguintes. Então, aqui, né, há várias aplicações da demanda, da oferta e da elasticidade para vocês. E com isso, a gente finaliza esse conteúdo da oferta. Então, nós já vimos demanda, nós estamos vendo oferta, e agora nós vamos ver equilíbrio de mercado e falhas de mercado.